Pessoal, boa noite. Para variar, meu microfone estava fechado. Boa noite a todos. Hoje é dia 14 de junho de 2022. Nós estamos aqui no canal Diário Pentecostal Historiando para mais uma live. O nosso convidado, o pastor Ilquias Paim, já está aqui conosco, aguardando para entrar ao vivo. Eu gostaria de verificar com vocês o som, a imagem, está tudo ok. O Newton disse que estava sem som, estava mesmo, Newton. Eu essa mania de desligar o áudio por conta do barulho aqui do entorno e acabo me esquecendo de ligar. Então, muito bem, gente. A live de hoje, uma pessoa muito importante, uma pessoa super ocupada, que arrumou um tempinho para conversar com a gente sobre uma história que é muito importante para a denominação Assembleia de Deus, que são as raízes, claro, que muitas diferenças teológicas, nós sabemos disso, porém, existe uma raiz batista na Assembleia de Deus. Então, hoje nós iremos receber presidente da Convenção Batista Brasileira. Eu vou falar mais detalhes sobre ele daqui a pouquinho, para a gente conversar a origem dos batistas. E quando que a Igreja Batista chegou aqui no Brasil, qual é o modelo eclesiástico de governo adotado pela Igreja Batista? Como que eles fazem para o preparo de um novo pastor, para substituir um novo pastor e as finanças da igreja, e como que é resolvido os casos, disciplina, a gente vai saber tudo isso. Por quê? Inicialmente, nas Assembleias de Deus, o modelo eclesiástico de governo era o congregacional. Aos poucos, os anos foram passando, os pastores brasileiros foram, deixando de lado esse modelo e adotando o episcopal. Só para relembrar, gente, o congregacional, o poder de decisão está na mão dos membros, eles se reúnem em assembleia para votar, para decidir alguma coisa. No modelo episcopal adotado pela Assembleia de Deus, o poder está centralizado na mão de uma só pessoa, no caso o pastor presidente. Tá bom, gente? Sem mais delongas, eu vou abrir a câmera para vocês conhecerem o pastor que fez esse gesto muito bonito de ceder um tempo para estar aqui conosco, o pastor Ilquias. Vou abrir aqui e vocês vão conhecer. Só um minutinho, gente. Ai, só um minutinho. Ah, está aqui. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso canal. Antes do pastor falar sobre as considerações iniciais dele, eu quero lembrar vocês que o pastor Ilquias Anunciação Paim, ele é presidente e pastor titular da Igreja Batista em Lindóia, Curitiba, há 25 anos. Ele é presidente da Convenção Batista Paranaense, presidente da Convenção Batista Brasileira. Bom, ele nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e com 12 anos ele foi para o Recife e viveu lá por mais 14 anos. Hoje ele reside em Curitiba, tem um filho, Ricardo Portela Paim, e também Maria Anunciação Paim, e é casado com Fátima Becker Paim, desculpa, e pai do Matheus Paim, avô da Laura. Alguns errinhos eu cometi aqui, ele vai me corrigir já já. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso canal. Fique à vontade. Muito obrigado, alegria estar com vocês. Eu sou filho do pastor Ricardo Portela Paim e da Dona Maria, conhecida como Dona Nath. E sou pai do Matheus e avô da Laura, o que enche minha vida de alegria e de entusiasmo. Inclusive, hoje eu estou em Campo Grande, onde a minha netinha reside, Estou aqui. Com alegria estar com vocês, viu? Muito bem. Pastor, antes da gente entrar na pauta, eu gostaria de saber do senhor, o senhor já nasceu de pais pastores. Quando o senhor nasceu, seus pais já eram cristãos, é isso? Isso. Meu pai, na verdade, estudava no seminário, no Instituto Bíblico de Feira de Santana, na Bahia. E eu nasci, curiosamente, dentro do Instituto Bíblico. O Instituto Bíblico era um ambiente preparativo para pastores que iriam exercer o ministério
e eu nasci literalmente dentro de uma casa onde residia os alunos, os seminaristas, né? E isso foi algo para mim marcante, porque eu comecei minha vida em um seminário e de lá eu nunca mais saí. Passei algum tempo fora, mas sempre ligado nas atividades denominacionais, na igreja, no ministério, servindo ao Senhor ali, né? Dá para entender porquê também da posição do nosso pastor aí hoje em dia, atualmente. Aí, pastor, o senhor foi já estudar, já almejando o pastorado? Como que foi essa questão do preparo? Olha, na verdade, no primeiro momento, eu recebi um desafio de me preparar para o ministério. E o ministério, ele é mais amplo do que a gente imagina, né? O ministério não necessariamente ainda é o ministério pastoral e também não é ainda o ministério missionário. Nós trabalhamos com uma ideia de vocação e de chamado. Deus me chamou, Deus me vocacionou para uma missão especial, mas eu ainda não tinha clareza de que missão era essa. Eu simplesmente entendia e tinha uma forte convicção de que o Senhor me queria no seu reino, no seu trabalho, na sua obra. E aí fui me preparar, fui estudar no Seminário Teológico Batista, ali em Recife, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Mas ainda não tinha clareza de que Deus iria me usar ministerialmente, aonde, mas eu sabia que Ele tinha um chamado, tinha uma vocação, e essa convicção era muito forte em meu coração. Pastor, Convenção Batista Brasileira, o senhor é o presidente. Qual é o trabalho do senhor? Quais os desafios? O que o senhor faz no dia a dia como um presidente da Convenção Batista Brasileira? A Convenção Batista Brasileira, ela hoje tem aproximadamente 12 mil templos no Brasil. Nós somos aproximadamente 15 a 17 mil pastores batistas em todo o território nacional. A Convenção Batista Brasileira ela está organizada em convenções regionais ou convenções estaduais. E alguns estados têm mais de uma convenção. Então, a Convenção Batista Brasileira é um guarda-chuva que congrega, que reúne todos os batistas brasileiros da Convenção Batista Brasileira. E hoje nós temos algumas empresas que atuam no ministério, fazendo, por exemplo, formação de pastores. Nós temos o Seminário Equatorial, lá em Belém, o Seminário Centenário. Temos um seminário também em Recife, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que também beira aí os seus 100 anos. E temos no Rio de Janeiro o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Então, a área de formação teológica da Convenção Batista Brasileira tem esses 3 polos de atuação e está ali fixado nessas 3 regiões. Além disso, nós temos as nossas juntas missionárias. A Junta de Missões Mundiais, que hoje nós temos aproximadamente 1.800 missionários no mundo pregando o evangelho em vários países do mundo. E temos também aqui no campo brasileiro 1.200 missionários que atuam na pregação do evangelho nos campos onde ainda não temos uma igreja batista. Então, quando você vê toda essa capilaridade, todo esse alcance da Convenção Batista Brasileira, você vai perceber que nós temos uma organização que precisa gerir todas as nossas organizações. Nós temos os pastores batistas do Brasil, que é a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Nós temos a União Feminina Missionária, que congrega as mulheres, a União Masculina Missionária, nós temos a Juventude Batista Brasileira, nós temos vários embaixadores do Rei, que é uma organização que congrega os meninos na sua formação, e as Mensageiras do Rei. Então, há toda uma estrutura. Nós temos a nossa editora Convicção, que produz todo o material que a denominação batista utiliza nas igrejas, na Escola Bíblica Dominical. Nós temos a Associação dos Diáconos, a Associação dos Músicos Batistas,
a Associação dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil. Então, tudo isso está dentro do guarda-chuva da Convenção Batista Brasileira. Mas a Convenção Batista Brasileira, ela é administrada pela diretoria da Convenção, onde hoje nós somos 4 presidentes, o pastor Ilquias, presidente, nós temos primeiro vice-presidente, pastor Michel Piragini, segundo vice-presidente, pastor Doronésio, do Espírito Santo, terceiro vice-presidente, pastor Rafael Abdala, também do Espírito Santo, e temos também a secretaria, que são 4 secretarias, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. E temos um diretor executivo, que é, na verdade, o CEO da organização, que cuida de toda a administração da denominação batista, do escritório, das empresas. Então, a gente atua muito mais numa gestão corporativa, né, de toda a nossa holding batista, se eu posso dizer assim, e a gente, então, atua dando suporte, apoio às convenções batistas estaduais e assim por diante. É um trabalho realmente muito, muito amplo. Bem trabalhoso, imagino, pastor. Ô, pastor, o senhor é pastor em Lindóia, Curitiba, há 25 anos, atualmente, Sim. É isso? Gente, Isso além mesmo. de tudo... E como que é o trabalho lá, pastor, nessa igreja? O senhor está há 25 anos, né? A Igreja Batista em Lindóia é um bairro pequeno de Curitiba, mas quando lá cheguei, havia uma igreja ainda também iniciando, a estrutura pequena, um templo de madeira, né? E aí a gente começou a desenvolver o trabalho do ministério local, que a gente chama. E ali eu comecei, há 25 anos atrás, graças a Deus, a igreja tem crescido, nós temos 3 campos missionários, já organizamos 2 outras igrejas batistas também, e hoje temos mais de 500 membros, e a nossa membresia difere um pouco da membresia assembleiana, né? A nossa membresia é composta de pessoas que são membros da igreja, batizados, onde nós sabemos quem são, onde moram, e a gente também, quando elas saem para uma outra para outra igreja local, nós fazemos a carta de transferência, e a gente, então, quando a pessoa também vai para a glória, vai para o céu, nós desligamos do rol de membros. Então, a nossa membresia hoje é uma membresia enxuta, é uma membresia que é composta de membros atuantes. Então, a minha igreja local é uma igreja num bairro de Curitiba, um bairro pequeno, mas está muito bem assim, localizado ali perto do Shopping Paládio, perto da Água Verde, do Portão, um lugarzinho bem, bem jóia. Ah, ok. Paz do Senhor para todos aí. Pastor, Amém. Antes de eu entrar o primeiro assunto da nossa pauta, eu vou fazer menção a algumas pessoas que já estão aqui conosco, mas eu já vou deixar a pergunta no ar. Pastor, a origem dos batistas tem a ver com João Batista? Aí o senhor conta pra gente a origem, tá bom? Deixa eu fazer menção aqui a umas pessoas que já estão conosco. Vamos lá, gente, estou aprendendo a mexer nesse chat. Beatriz já está conosco, João Augusto, Newton, João Augusto, Douglas, Vou de Vestido, o Wilson, Ivo Gomes. O Ivo Gomes já deixou perguntas aqui, o Wilson Alves. Gente, depois eu vou fazer as perguntas para o pastor, tá bom? Pode ir deixando as perguntas aí. Pastor, conta pra gente da origem dos batistas. Eu sou historiadora, pastor, eu gosto muito da história das denominações. Eu estudei na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, fiz pós-graduação lá, História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Então, eu gosto muito das histórias e o público aqui também tem muita curiosidade. Ainda mais tem uma ligação, ainda aqui longe, né, com a Assembleia de Deus. A gente quer saber das origens. Conta pra gente, pastor, da onde que saiu os batistas? Você deve saber melhor do que eu, né? Porque quem gosta de história e quem é historiador conhece exatamente as teorias da origem dos batistas. Existem 3 teorias assim mais evidentes em nosso meio. Existe um livrozinho chamado Rastro de Sangue, que insiste em dizer que os batistas são oriundos da tradição JJJ. João, Jordão, Jerusalém. E ali há um esforço daquele historiador
em tentar trazer de João Batista até a organização da primeira Igreja Batista, institucionalmente falando. Só que essa tradição JJJ, ela não tem uma fidelidade histórica. Eu penso que ela traduz muito mais um desejo de tentar vincular uma igreja neotestamentária à origem direta do Novo Testamento, tentando, inclusive, diferenciar os batistas dos reformados, dos protestantes e assim por diante. Então, a gente não ignora essa tradição, mas nós não conseguimos reconhecer historicidade no relato, né? Uma outra tradição, que nós somos oriundos dos anabatistas. Os anabatistas, eles deram origem ao que hoje nós chamamos dos menonitas, e há ali alguém que tenta localizar a origem dos batistas vindo desse outro grupo. Mas há uma distinção muito forte naquilo que creem os anabatistas, daquilo que creem os batistas. Um elemento muito forte é a ideia do rebatismo. A ideia do rebatismo, eles também rebatizavam, nós também rebatizamos, e há essa aproximação. No entanto, não há também muita evidência de que nós tenhamos vindo de lá. Agora, o fato histórico, né, e a gente trabalha com fatos, nós temos o registro da primeira igreja batista, registrada em Amsterdã, na Holanda, em 1600 e alguma coisa, vinda ali dos separatistas ingleses, daquela concepção da criação da Igreja Católica Anglicana, a Igreja Católica Inglesa, que deu origem ali à Igreja Anglicana que hoje nós conhecemos, e aí alguns saíram para a Europa, se intitulando separatistas ingleses, e a primeira igreja registrada está exatamente em Amsterdã, na Holanda, e o fato mais assertivo que a gente pode dar é que nós temos esse relato histórico em Amsterdã, na Holanda. Muito bem. Gostaram, gente? Pastor, ok. Aí estava lá, meados, né, dos anos 1600, Amsterdã. Como que a Igreja Batista chega aqui no Brasil? Através de quem? Por intermédio de quem? Foi por acaso? Vieram já com esse pensamento de missão? Vieram a trabalho? Conta pra gente, pastor. Uma das coisas muito fortes no meio batista é a sensação e a responsabilidade de missões. Nós levamos muito a sério, né, a ordem de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem de Jesus de ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-as e ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, que nós devêssemos pregar o evangelho ali, primeiramente, em Jerusalém, depois em Samaria, toda a Judéia e confins da terra. Então, essa é a motivação primeira da denominação batista. É cumprir a ordem de Jesus de pregar o evangelho a toda criatura. E aí, os missionários americanos, William Begbie, eles vieram para o Brasil e, chegando no Brasil, ali em São Paulo, começaram a pregar o evangelho ao povo brasileiro. Então, a primeira igreja batista em solo brasileiro, ela aconteceu no interior de São Paulo. Eu tenho muita dificuldade com memória, não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança de algumas coisas, mas a primeira igreja organizada no solo brasileiro foi exatamente ali no interior de São Paulo, uma cidadezinha que daqui a pouco vem o nome. Mas depois que essa igreja foi organizada, ela foi organizada por missionários americanos. Os missionários e suas famílias vieram para o Brasil e organizaram ali essa igreja. Mas depois os missionários foram para a Bahia
e a primeira igreja batista brasileira, ela foi organizada ali em Salvador, né? E depois o evangelho começou a crescer, né? Não sei se a minha informação está correta. Nós tínhamos aqui no Brasil o catolicismo, depois nós tínhamos o presbiterianismo, e aí chega, então, os batistas. E nessa chegada a gente começa evangelizando ali pelo Nordeste, Nova Odessa. Eu estava... Olha aí, Pedro. Obrigado, Marcos. Eu estava com essa ideia de Nova Odessa, mas tinha um outro nomezinho aqui também na minha mente, e eu estava querendo lembrar, e obrigado aí, o Marcos está nos ajudando. Então, ali o evangelho começa a se expandir, né? Ali no Nordeste brasileiro, e depois vem para o Rio de Janeiro, e aí o evangelho começa a se espalhar pelo Brasil, e a Igreja Batista começa a se espalhar pelo Brasil como uma grande denominação evangélica em solo brasileiro. Muito bem. Pastor, antes da gente falar sobre o modelo eclesiástico de governo adotado pela Igreja Batista, eu tenho duas perguntas. É um assunto recorrente, eu sei que as pessoas vão perguntar, então já vou me antecipar. Referente à doutrina da salvação, eu não sei se é essa terminologia que usa, pelagiano, semi-pelagiano, calvinista, arminianista, é o que prevalece no meio batista? Veja, quando a gente estuda soterologia, que é a doutrina da salvação, na concepção batista, ela é mais arminiana, embora exista em nosso meio alguns pensamentos calvinistas. Há quem diga, inclusive, que boa parte da nossa doutrina evangélica protestante ela é calvinista. Boa parte da doutrina batista também tem uma fonte calvinista. Mas quanto à doutrina da salvação, a soterologia, a predominância no nosso meio, ela é arminiana, exatamente porque nós acreditamos que, conquanto Deus seja soberano e tenha todo o poder no céu e na terra, ele oferece ao homem a opção de escolher. Escolher hoje a quem servir, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem crer e for batizado será salvo. Então, assim, há uma predominância quase que maciça em nosso meio da salvação como sendo a graça de Jesus, que em algum momento da história do ser humano, ele precisa entender e compreender e escolher receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, a nossa percepção vai nessa direção. Ainda você pode encontrar um batista ou outro que vai ter uma concepção mais calvinista, que acredita, sim, na eleição, na predestinação, mas isso não é comum em nosso meio, não. Muito bem, tá ótimo. Pastor, outro assunto importante que eu gostaria de ver com o senhor, como que a Convenção Batista encarou e encara hoje o que acontece em toda, né, e qualquer denominação, toda e qualquer instituição, divisões, cisões. A questão da Igreja Batista renovada, como foi enfrentar, como que se enfrenta hoje, como que encara, enfrenta não precisa ser essa palavra, qual é a relação com essa divisão, com esse outro povo? Veja bem, antes de entrar aí, eu só quero corrigir uma informação. A primeira igreja em solo brasileiro foi em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara do Oeste? Santa Bárbara do Oeste, próximo a Nova Odessa, né? Então, só para corrigir isso, para ficar muito claro. Certo. Olha, eu gosto muito de levar em conta
um pensamento do Philippe Melanchthon que diz: os cristãos precisam ter unidade no essencial, tolerância no duvidoso e amor em tudo. Naquilo que é essencial, nós cristãos precisamos estar unidos. E há algo essencial: o homem é pecador, Deus é amor, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus Cristo, seu Filho. Deus fundou a sua igreja na pessoa de Jesus. A salvação vem por meio da graça, por meio da fé. Todos somos redimidos no sangue, lavados no sangue do Cordeiro. Naquilo que é essencial, nós devemos ter unidade. Agora, o Melanchthon vai dizer que nós devemos ter tolerância no duvidoso. E quando a gente pensa no que é duvidoso, nós estamos falando de concepção doutrinária, de perspectiva, de interpretação. E os batistas, nós somos conhecidos como os homens da Bíblia. Sempre fomos identificados assim. Nós somos os amantes da escola bíblica dominical. Nós somos também reconhecidos como aqueles que têm alguns princípios distintivos, que no nosso meio nós chamamos princípios distintivos dos batistas. E dentre os princípios distintivos dos batistas, existe uma que é exatamente a livre interpretação da Bíblia. Então, a gente tem uma declaração doutrinária aprovada pela Convenção Batista Brasileira, mas nós também entendemos que o Espírito Santo se revela quando alguém lê a palavra e com ela tem entendimento, e por isso pode ter, inclusive, uma percepção um pouco diferente daquilo que é o nosso corpo doutrinário. Por isso que nós vamos perceber muitas correntes dos batistas. Então, você citou a Igreja Batista Renovada, mas nós tivemos uma cisão muito marcante, muito forte, em 1965, que quando éramos a maior denominação evangélica do Brasil, nós tivemos, então, o surgimento de um pensamento diferente, e o pastor Enéas Tonini, que foi pastor até há uns 4 anos atrás da Igreja Batista do Povo, em São Paulo, saiu com um grupo grande de igrejas batistas e formaram a Convenção Batista Nacional. Então, nós temos a Convenção Batista Brasileira, que estamos há mais de 150 anos em solo brasileiro, e depois surgiu, na década de 60, logo pouco mais de 50 anos, a Igreja Batista Nacional, que era uma igreja com uma perspectiva mais renovada, uma perspectiva um tanto quanto mais pentecostalizada. E, junto com isso, também prolifera inúmeras outras igrejas, como surge a Igreja Batista Nacional, a Igreja Batista Regular, a Igreja Batista Fundamentalista, a Igreja Batista do Sétimo Dia. Hoje eu diria que nós temos aí perto de 9 igrejas batistas no Brasil, oriundos exatamente do pensamento batista. Então, quando você faz essa pergunta, você toca exatamente em um ponto, que é o ponto da divergência, da percepção diferente, da compreensão diferente, e conquanto hoje nós tenhamos, e talvez sejamos, a segunda maior denominação evangélica do Brasil, nós temos inúmeras outras que saíram do nosso meio, né? Sem falar, por exemplo, as comunidades, que hoje são grandes comunidades, e boa parte delas, a grande maioria, foi cisão do pensamento batista. Logo, a gente vai perceber que unidade no essencial, o povo evangélico tem, né? Tolerância no duvidoso, os batistas têm. A gente tolera o pensamento duvidoso, a gente tem paciência com isso. Agora, o que não pode faltar nunca em nós é amor. Amor em tudo, amor pelo povo de Deus, amor pela obra missionária,
amor pela proclamação do Evangelho, amor pela palavra de Deus. Amém. Muito bonita essa frase, pastor. Pastor, diz uma coisa. Qual é o papel da mulher na Igreja Batista? A gente usa tradicional, né? A Igreja Batista, a gente usa essa terminologia. Ela tem um papel atuante em vários setores, na liderança como que não apenas homem, essa questão. Como que é essa questão do papel da mulher? Olha, a Convenção Batista Brasileira, ela é composta, na sua grande maioria, de mulheres. Eu não posso mensurar, nós não temos esse dado, né? Mas eu acredito que 55% ou 60% da nossa membresia é composta de mulheres. As mulheres, elas são uma força muito grande no meio batista. Nós temos a MCA, Mulheres Cristãs em Ação, que é uma potência. Elas atuam desde a infância com mensageiros do rei, depois adolescentes, jovens, amigos de missões, depois mulher cristã em ação. E nós temos hoje um universo extremamente amplo e atuante das mulheres em nosso meio. Nós também temos algumas mulheres que são diaconisas. Há uma concepção muito tranquila quanto ao diaconato feminino. E temos nas lideranças das igrejas, nas diretorias das igrejas, muitas mulheres. Hoje, por exemplo, eu já tive, a primeira vice-presidente da minha igreja foi mulher, e não foi uma só, né? Uma, duas, na igreja local. Na convenção estadual, nós temos mulheres que têm assento nas diretorias também. Então, você vai encontrar mulheres presidentes de convenção, nós já tivemos, mulheres presidentes, vice-presidentes, secretárias, tesoureiras. E no cenário da Convenção Batista Brasileira, mulheres cristãs em missão. Isso aí, Samuel. Mulheres cristãs em missão. Eu vi uma evolução de mulheres cristãs em ação para mulheres cristãs em missão. E nós temos mulheres na diretoria da Convenção Batista Brasileira. Não faz muito tempo, a primeira vice-presidente da Convenção Batista Brasileira era uma mulher, irmã Nancy Duzilek. Não sabia, pastor. Não sabia que tinha mulheres na convenção. É uma novidade para mim. Pode continuar, pastor. Então, nós temos, hoje, na diretoria atual, nós temos duas mulheres. Uma membro da Academia Brasileira de Letras, irmã Iraci Leite, nossa primeira secretária, presidente das Esposas de Pastores do Brasil, e também a Jane, que é a nossa segunda secretária, de São Paulo, uma educadora religiosa, e hoje nós temos apenas duas, mas já tivemos a maioria da diretoria composta por mulheres, porque tivemos uma, duas mulheres na vice-presidência, duas, três na secretaria. Isso nós já tivemos. Então, esse tema, para nós, é um tema muito caro. Por quê? Porque a gente entende que, depois de Jesus, Jesus resgata a importância da mulher na sociedade. A gente conhece a Bíblia, a gente vai perceber que, antes da cruz de Cristo, mulher não era nem contada, mulher não era valorizada, mulher não tinha a importância social. E Jesus, então, vem e começa a aproximar o seu ministério com mulheres. Jesus se faz carne e habita entre nós a partir de uma mulher, né? E depois disso, nós sabemos que, quem estuda teologia, que as mulheres acompanharam o ministério de Jesus, inclusive, boa parte delas financiou o ministério terreno de Jesus. O apóstolo Paulo chega a dizer que, por trás da cruz de Cristo, depois da cruz de Cristo, não há nem grego, nem judeu, homem, nem mulher. Então, Cristo vem romper essa polarização, essa dificuldade, essa falta de valorização da mulher. Então, a Igreja Batista é uma igreja que sempre trabalhou muito bem com as mulheres, mulheres missionárias, mulheres atuando no campo missionário. Há hoje um ponto que ainda não é um ponto pacífico em nosso meio, que é a questão da mulher pastora, né?
durante muito tempo. Esse foi um tema muito discutido na Convenção Batista Brasileira, e há alguns anos atrás, há 17 anos atrás, mais ou menos, a Convenção Batista Brasileira se posicionou sobre esse assunto, deixando a critério da igreja local. Então, nós vamos ter pastoras no nosso universo, pastoreando. Isso não é muito comum. A nossa Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ela tem um posicionamento também muito delicado sobre o assunto, porque isso não é um tema fácil e comum. Então, nós temos ordens estaduais que aceitam mulher pastora e ordens estaduais que não aceitam mulheres pastoras. Ainda há no nosso meio um movimento muito forte contra a mulher pastora, mas a atuação da mulher em nosso meio sempre foi uma atuação extraordinária e sempre atuou tanto nas igrejas locais, como na diretoria, como na ação missionária, como no diaconato, como na membresia da igreja, também na diretoria da igreja, inclusive na diretoria das convenções, inclusive brasileiras. Muito bem, interessante, gente, estou aprendendo muito. Não é proibido, porém tem poucos, né? Poucas mulheres. Pastor, a Igreja Batista, né? Eu, como assembleiana, sempre ouvi falar que eles têm um forte social, de trabalho social. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, viu? Para você ter uma ideia, se a gente pega aqui alguns números e alguns dados, eu citei 2 juntas missionárias, né? Se você somar a totalidade dos missionários no mundo, nós temos hoje 1.800 missionários em missões mundiais, 1.200 missionários em missões nacionais. Em muitos lugares do mundo que nós estamos ali, especialmente na janela 1040, num ambiente onde o cristianismo não é bem-vindo. E boa parte dos nossos missionários, eles estão no campo. Estão no campo e não como missionários. O governo dos países que nos recebe não sabe que são missionários. Nós temos pessoas atuando lá como professor de ginástica, treinador de futebol, médico, dentista, uma série de profissões que o povo brasileiro domina e que o povo gosta. E nesses ambientes nós estamos fazendo ação social e os governos gostam disso. Nós temos um programa chamado PEP, Programa de Apoio de Educação e Alimentar ao pessoal no contraturno escolar. Existe um universo enorme de crianças que a única comida que tem é a comida que o PEP oferece. Café da manhã, almoço e janta. Eu fiquei, assim, muito feliz quando a gente somou os trabalhos humanitários, que a gente não pode somar, porque são 2 instituições, e boa parte delas, inclusive, secreta nos países onde estão, então a gente não tem como oficializar essa informação, mas eu fiquei muito feliz quando a gente somou o trabalho humanitário que a nossa Junta de Missões Mundiais realiza, com o trabalho humanitário que a Junta de Missões Nacionais faz. Isso nos coloca entre as 5 maiores agências humanitárias do mundo. Agora, isso é um dado interessante. Nós estamos falando do Brasil. A Convenção Batista Brasileira, somando o trabalho humanitário das nossas 2 juntas, nos coloca entre as 5 maiores agências humanitárias do mundo. Então, o trabalho social que a gente faz é um negócio fantástico. Isso sem levar em conta o trabalho que as convenções estaduais fazem, né? Nós temos cerca de 34 convenções, 32 convenções. Cada convenção tem o seu departamento de ação social. A convenção que eu presido no estado do Paraná, nós temos lá uma assistente social que dirige o departamento de ação social, o conselho de ação social. Então, todo o trabalho social, essa cheia que teve lá em Recife, né? O trabalho que a gente fez em Recife é um trabalho espetacular. Quantas igrejas acolhendo desabrigados
e quantas cestas básicas, quanta alimentação, cada calamidade pública que existe no Brasil, a Igreja Batista chega de uma maneira muito forte, como está dizendo aqui o Samuel, nosso lema é compaixão e graça, né? Esse é o lema, inclusive, da Convenção Batista Brasileira, através da ação missionária. Então, a gente faz todo um trabalho que, se nós formos contar aqui, aquilo que já nos coloca entre as 5 agências humanitárias do mundo, se a gente soma as convenções estaduais e se a gente soma o trabalho das igrejas locais, agora mesmo, a minha igreja local, nós estamos indo para o sertão da Bahia, com 60 pessoas, estamos levando lá 4 médicos, 6 dentistas, 5 consultórios odontológicos, estamos levando inúmeras cestas básicas, vamos fazer corte de cabelo, esmaltação de unha, atividade infantil, e vamos também cuidar dos dentes daquele pessoal lá no sertão. Isso uma igreja local, que a gente vai fazer uma semana de ação missionária. Nós temos uma carreta, que é uma coisa espetacular, com 4 consultórios odontológicos, mais consultórios médicos, mais ambiente de som, palco, sala de acolhimento, banheiros, e a gente chega no sertão com essa estrutura e a gente faz ali um trabalho impactante. Então, assim, de fato, compaixão e graça é o nosso lema, e a Igreja Batista, além de proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, além de salvar a alma, também tem atuado no sentido de minimizar o sofrimento do ser humano. E, olha, estamos indo com psicólogos também, então o sofrimento não apenas físico, mas o sofrimento emocional também. Pastor, o senhor falando, né, de todo esse trabalho, me lembra Tiago 2,16, né? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? É verdade. Tiago também vai dizendo que a verdadeira religião consiste em amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Agora, é muito importante também a gente compreender o que Pedro diz. Pedro diz, nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais nos foi preparado desde a fundação do mundo. Ora, aqui nós temos um ponto que eu acho fundamental. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo, para vivermos as boas obras. As boas obras nos acompanham. As boas obras, elas são manifestação da graça na vida do indivíduo. Agora, não é a razão de ser da igreja. A igreja, ela tem uma missão. A missão da igreja é pregar o evangelho. Ação social, várias instituições fazem. Nós também fazemos. Fomos criados em Cristo para fazer. Mas essa não é a nossa razão de existir. E eu tenho dito, de uma maneira assim, muito curiosa, que pregar o evangelho, nem todas as igrejas pregam o puro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A ação social, muitas igrejas fazem, muitas religiões fazem, muitos grupos filantrópicos fazem. Agora, não podemos dissociar uma coisa da outra. Não podemos sobrepor a ação social à proclamação do evangelho, mas também não podemos dissociar isso. Aqui o Samuel faz uma menção aqui da Cristolândia, né? Cristolândia é um ministério extraordinário. Centenas e milhares de moradores de rua que viviam nas Cracolândias, eles foram alcançados pelas Cristolândias no Brasil. São mais de 15 Cristolândias atuando nas ruas, nas Cracolândias, acolhendo o ser humano que lá está, tirando
das ruas quem deseja sair e a gente tira das ruas. Primeiramente, a gente acolhe, né? Acolhe, dá um café, dá um banho, dá uma roupa, corta cabelo, dá uma aliviada. E quem quiser se libertar das drogas, a gente acolhe, passa por um período de desintoxicação, depois vai para uma chácara, e na chácara ele passa lá 9 meses aprendendo e superando as limitações da dependência química. Então, são 13 anos que nós estamos atuando no Brasil, e isso é um projeto realmente apaixonante, onde a misericórdia e graça se manifesta. Então, assim, a ação social ela é fundamental, sim, e a gente preza por isso. Muito bem, muito bom ouvir, gente. É muito importante o trabalho que é feito pela Igreja Batista. Pessoal, nós estamos a 47 minutos quase de live. A gente vai entrar para uma outra parte, que é uma parte bem importante, que é a questão do modelo eclesiástico de governo adotado pela Igreja Batista congregacional. É o sonho de consumo de muita gente, de muito pentecostal. E a gente vai entender como que funciona o dia a dia, as questões administrativas da igreja com esse viés congregacional. Pastor, conta pra gente. Mas antes, gente, deixa eu fazer uma correlação. Os 2 fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles eram batistas lá na Suécia, ok? Aí eles tinha aquele sentimento de fazer missão. Quando eles estiveram nos Estados Unidos, eles tiveram contato com a doutrina pentecostal, o movimento pentecostal, se pentecostalizaram e chegaram aqui com essa nova doutrina. Então, né, eles romperam com a Igreja Batista, tal. Porém, eles trouxeram esse modelo de administrar. Gunnar Wingren estudou Instituto, fez teologia há 4 anos, essa questão do estudo de Bíblia. Então, algumas coisas, alguns traços batistas ficaram. E a Assembleia de Deus tinha, então, esse modelo congregacional que foi sendo deixado de lado. Por isso que eu trouxe também o pastor Ilquias aqui, para ele falar como que acontece essa questão administrativa na Igreja Batista. Pode falar, pastor, por favor. Na verdade, assim, quando a gente vai estudar um pouco da história da Assembleia de Deus, nós vamos perceber que a primeira igreja da Assembleia de Deus nasceu no porão da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista do Pará, né? Esses dois missionários, eles eram batistas, eles tiveram esse encontro lá, naquela ocasião, aquele encontro com o movimento da Rua Azusa, né? E vieram para o Brasil, chegando aqui, começaram a fazer reuniões de oração e ali na primeira Igreja Batista do Pará, e começaram a se reunir ali, então eles se organizaram e o dom de línguas como símbolo visível do batismo do Espírito Santo começa a acontecer, e ali eles saem e organizam a primeira Igreja Assembleia de Deus. Eu estava lendo um pouquinho sobre isso ontem e percebi que é a primeira Igreja Assembleia de Deus do mundo, viu? Está organizada ali no Pará, né? E nasceu na nossa intimidade batista. Isso me traz um orgulho muito grande. Eu tenho muitos amigos assembleanos, inclusive meu grande amigo, pastor Wagner Gabi, pastor presidente da Assembleia de Deus ali de Curitiba, muito querido. Temos também o presidente estadual, muito querido também. Inclusive, tive uma assembleia, uma reunião da Assembleia de Deus do Paraná, e fui convidado para participar lá na mesa de honra. Fiquei muito feliz, e a gente tem muitos amigos na Assembleia de Deus. O sistema de governo da Igreja Batista, ela, como você falou, ele é congregacional autônomo. O que é isso? A congregação é quem administra a igreja. A igreja congregacional autônoma, ela é administrada pela Assembleia. Então, nós acabamos achando uma fundamentação bíblica quando o sucessor de Judas
é eleito, né? E a gente vai perceber que é eleito dentre os discípulos, e há umas duas outras menções de eleição, quando se elege também os diáconos, e é dali que nós nos fundamentamos para dizer que o sistema de governo congregacional é o que a gente opta e entende ser o melhor. Alguém diz assim, é a nossa fraqueza, é a nossa força e também a nossa fraqueza. Por quê? Quando a gente pega aí, eu citei mais de 12 mil templos, cada um dos templos tem sua administração, sua organização. Então, eu, como presidente da Convenção Batista Brasileira, estou hoje em Campo Grande, estou aqui no hotel do lado da primeira Igreja Batista de Campo Grande, meu amigo pastor Gilson Breder. E se eu chegar ali na igreja do Gilson, ele com certeza vai fazer menção à minha presença, mas ele só vai me dar a palavra se ele quiser. Eu não tenho a força de dizer, olha, eu gostaria de dar uma palavra, e ele pode dizer, olha, o que hoje não vai dar, a programação aqui é outra, você pode vir outro dia. É raro isso acontecer, né? Hoje há um respeito muito grande à figura do presidente, então quando a gente chega em uma cidade, no estado, aqui vai acontecer essa semana a Assembleia da Convenção Batista do Mato Grosso do Sul. Então eu deverei dar uma palavra na abertura e deverei dar uma palavra na noite seguinte, exatamente por essa relação cordial. Mas eu citei esse exemplo para deixar bem claro que no meio batista, a congregação ela que se dirige, ela é autônoma na sua decisão, na sua direção. Então, a administração financeira é feita pela congregação, a eleição da sua liderança é feita pela congregação, a eleição do seu pastor é feito pela congregação. Então, assim, isso nos enfraquece porque nós temos uma sobreposição de recursos. Imagine você, a gente ter aqui toda a estrutura de uma igreja local, repete-se essa mesma estrutura em 1.200 igrejas. Quando nós poderíamos ter uma estrutura só, com a centralidade de recursos, podendo capitanear inúmeros outros projetos, financeiramente falando. Mas, ao mesmo tempo que isso pode parecer uma fraqueza, para mim se constitui uma fortaleza. Porque existem situações em determinadas igrejas que em outras não existe. E a gente respeita tudo isso, né? Volto a citar Philippe Melanchthon. Unidade no essencial, liberdade no duvidoso. Mas o amor nos une. Então, assim, nosso sistema de governo, ele é o sistema de governo congregacional, vem do povo. Agora, ele não é um sistema de governo democrático. Se você olhar todo o estatuto de Igreja Batista, vai dizer o seguinte: em caso de divergência doutrinária ou eclesiástica, em caso de divergência, será levada em conta a fidelidade à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, independente do número de pessoas. O que é isso? Se é uma igreja que tem 100 membros, divergir da doutrina, e 5 pessoas apenas ficarem em coerência com a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, os 95 sairão e toda a estrutura, todo o templo fica para os 5 que se mantiverem fiéis à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Por isso que eu digo que o nosso sistema de governo ele é congregacional, porém não é democrático. Eu digo que ele é autocrático. Ele está afirmado na compreensão bíblica da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, esse sistema de governo ele é uma coisa encantador, porque a congregação resolve seus problemas, administra suas ações, mas, ao mesmo tempo, tem algo que é encantador, porque tudo isso nos liga.
né? Cada igreja escolhe filiar-se à associação regional, escolhe filiar-se à Convenção Batista Estadual, escolhe filiar-se à Convenção Batista Brasileira. Então, cada igreja decide se filiar a uma associação regional, a uma convenção estadual e à Convenção Batista Brasileira. E cada igreja participa dessa mesma maneira, congregacional e autônoma, nesses três universos. Então, eu, como pastor da igreja local, participo da Associação dos Batistas da Grande Curitiba, participo da Convenção Batista Paranaense e participo da Convenção Batista Brasileira. Logo, a base da nossa denominação é a igreja local. Está firmada na igreja local, que também é congregacional. Então, a congregacionalidade, ela se expande em todas as esferas da organização da Igreja Batista no Brasil e no mundo. A Aliança Batista Mundial também congrega todas as convenções batistas do mundo, e ali, na sua assembleia, há também uma direção congregacional. Muito bem, pastor. Vamos levar assim no dia a dia, na prática. Uma igreja local tem um grupo de jovens que sente que tem o dom pastoral, e outras pessoas reconhecem nele um perfil, né, pastoral. Como que se dá esse preparo para ele se tornar um pastor? Isso. Primeiro, é como você falou, né? A congregação precisa enxergar nele a vocação e o chamado. A vocação, ela vem acompanhada de manifestação sobrenatural de Deus. Eu sempre digo que a pessoa, para se tornar um pastor na Igreja Batista, ele tem que ter uma percepção empírica, bíblica e espiritual do seu chamado e da sua vocação. Empírica, ele realiza os trabalhos sacerdotais com facilidade, com carisma, com graça. Então, ele vivencia isso. Ele vivencia também uma experiência com a palavra de Deus. Gosto muito de analisar o chamado de Jeremias, quando a Bíblia diz lá que aconteceu a mim a palavra de Deus dizendo. O chamado de Jeremias é um acontecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela entra como um sol entra no quintal. A palavra de Deus entra na mente, entra na alma, entra em nós, nos chamando, nos incomodando, nos vocacionando. E ela acontece num contexto histórico, logo num contexto existencial. Nenhum pastor batista é chamado de maneira sobrenatural sem as crises do seu dia a dia, do seu cotidiano. Como o próprio Jeremias expressa isso, né? Quando ele diz assim, ai de mim, sou apenas um menino. E aí há um diálogo entre a espiritualidade dele com a experiência prática, histórica, existencial dele. E aí Deus começa a revelar, e aí há uma evidência, então, espiritual de que Deus o quer no exercício do ministério. Também há uma evidência prática quando a igreja reconhece essa vocação, esse chamado, esse coração pastoral, esse discernimento espiritual, os dons sobrenaturais que ali estão sobre os obreiros, e aí ele, então, é confrontado a se preparar para o ministério pastoral. E aí ele é conduzido a um seminário. Antes, quando nós não tínhamos facilidade de formação, as igrejas reconheciam isso e as igrejas consagravam os pastores ao ministério, mesmo ainda sem
preparo acadêmico, preparo científico, preparo teológico. Mas isso depois, quando a gente espalhou seminários por todo o Brasil, isso se constitui hoje uma facilidade. Por isso, dificilmente uma igreja ordena um pastor que não tenha estudado, tenha feito aí 4 anos de teologia em uma instituição filiada ao nosso MEC, né? Que é a ABBET, a Associação Brasileira de Ensino Teológico, a Associação ABBET, Associação Batista Brasileira de Ensino Teológico. Então, hoje, para uma igreja ordenar um pastor batista, esse pastor precisa ter as evidências espirituais, eclesiásticas e empírica, e uma formação em um seminário ou em uma faculdade filiada à ABBET. E depois disso, ele então passa por um concílio. O que é isso? A igreja dele pede a convocação de um concílio. Concílio feito por outros pastores, e na nossa modalidade, tem que ter pelo menos 7 pastores filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E então o indivíduo passa por uma sabatina, onde ele é avaliado, onde ele é inquirido sobre experiência pessoal com Deus, vocação e chamada, aí sobre teologia, aí ele vai ter que responder sobre o que é a Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus, se a palavra de Deus precisa ser contextualizada, precisa ser reformada, precisa ser reescrita, e depois isso evolui para a concepção da definição de Deus, depois isso passa pela concepção de pecado, passa pela revelação de Deus, salvação, Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eclesiologia, depois chega em escatologia, ele tem que responder também sobre os temas éticos do nosso tempo e os temas morais. E depois que ele responde tudo isso em uma sabatina que costuma demorar aí de 1 hora a 4 horas, o concílio se reúne na ausência dele para avaliar se ele está apto ou não para exercer o ministério pastoral. Se ele for aprovado nesse concílio, então ele vai ser ordenado, ele vai ser consagrado. É um outro momento onde os pastores impõem as mãos sobre ele, ele é consagrado, e depois disso é que ele recebe um convite para ser pastor de uma igreja local, vindo pela congregação. Muito bem, pastor, nós vamos entrar numa parte que é interessante. Quais os motivos, quais os casos de substituição de um pastor numa igreja local? Existe uma máxima em nosso meio chamada enquanto bem servir. Se você pegar um estatuto de uma igreja batista, você vai ter lá: o pastor será o presidente da igreja enquanto bem servir. Esse bem servir pressupõe que o pastor pode ser o pastor daquela igreja local até quando ele entender que deva. Então, eu estou hoje na Igreja Batista em Lindóia e Deus começa a falar no meu coração que eu preciso pastorear em outro lugar. Então, eu oro a Deus, tenho confirmação disso, eu comunico à minha igreja: irmãos, eu estou recebendo um convite para pastorear em uma outra localidade e entendi direção de Deus e eu quero agradecer o tempo que passei com os irmãos e eu estou indo para lá. Então, é decisão unilateral, né? Assim como isso também se dá por parte da congregação. Vamos imaginar que a minha igreja local, ela não se agrade mais do meu bem-serviço. Pastor Ilquias está ficando velho, cansado, está ficando rabugento. Pastor Ilquias começa a pregar em questões aqui que não tem nada a ver. Pastor Ilquias está barbeirando na gestão administrativa. Houve algum problema moral com o pastor e a gente, então, entende que o pastor precisa ser substituído. E isso também dá-se a partir da congregação. Então, há todo um critério institucional, estatutário,
regimental, de como isso deva acontecer. Então, o pastor pode ser substituído simplesmente porque não há mais identidade. Ele pode ser substituído porque ele recebeu um convite para um outro lugar. Ele pode ser substituído porque ele entende que não quer mais ser pastor, ele quer ser só professor. Ele pode ser substituído porque caiu em algum pecado, em alguma questão que a igreja não concorda, porque tem um posicionamento divergente da congregação em determinados temas, ou porque simplesmente ele não se adaptou, ele não se contextualizou, ele não cresceu, ele não evoluiu. Ou seja, as razões não importam, mas quem determina primeiro é ele, depois a congregação. Lógico que nós entendemos que o Espírito Santo de Deus atua nesse processo. Tem gente que não sabe por que começou a enfrentar uma dificuldade administrativa com a liderança, isso o deixa desconfortável, ele vai para outro lugar, e é assim que Deus se manifesta, dizendo, não, seu tempo aqui acabou, meu filho, eu tenho um tempo melhor para você em outro lugar. Muito bem. Aí, pastor, ok. Aí a igreja local, por algum motivo, aí pode ser um de todos esses motivos, vai precisar substituir o pastor. Como que se dá esse processo? A Convenção Batista vai mandar um pastor para lá, para ser o pastor deles? Como que faz? Veja, a convenção pode mandar, se eles quiserem e se eles pedirem, né? Quase sempre eles próprios administram. Em casos de tensão, em casos de divisão, eles procuram a convenção. Eles procuram a convenção para ajudar a dirimir, a diminuir as diferenças. Em casos de divergência doutrinária, eles procuram a convenção para aferir se a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira foi descumprida ou desrespeitada. Em alguns casos, recentemente aqui no Paraná agora, uma igreja que estava dividida na sua membresia, um grupo descontente com o pastor e um grupo apoiando o pastor. A situação chegou a um ponto de tão difícil que eles fizeram uma assembleia e nos convidaram, Convenção Batista Paranaense, para intervir na igreja local. Então, houve uma proposta em assembleia de que a Convenção Batista Paranaense fosse convidada a intervir para mediar o conflito e diminuir esse clima insuportável de convivência que estava lá. Então, nós assumimos, eu nomeei uma comissão interventora, coloquei um pastor que vai ser o operacional da intervenção na área espiritual e um outro pastor que vai ser o interventor na área administrativa financeira. Isso acontece, é muito raro, mas acontece. A própria igreja solicita a sua denominação, a sua liderança, que venha ajudar em casos assim. Quando o problema é moral, aí há sempre um pedido pela igreja que a ordem dos pastores avalie o comportamento ético, porque a ordem dos pastores batistas do Brasil tem um código de ética que é a coisa mais linda do mundo. O pastor batista ele não pode quebrar a ética em vários aspectos. O nosso código de ética prevê exatamente o comportamento ético de um pastor, o comportamento não ético de um pastor. Algumas igrejas, inclusive, só aceitam pastores membros da ordem. Quando eu falei de 14 mil pastores, nem todos são membros da ordem. A ordem deve ter aí 12 mil filiados. Alguns não são filiados. E esses alguns não pastoreiam igrejas onde o estatuto diz que para ser pastor batista nesta igreja tem que ser membro da ordem dos pastores batistas do Brasil. Então a gente tem inúmeras razões. Havendo necessidade, eles pedem ajuda da convenção, da denominação. Outra possibilidade, pede a ajuda a um pastor que talvez não tenha nem função na denominação, mas é um pastor respeitado por aquela igreja, ele é convidado a vir ajudar
E, às vezes, também ela pede ajuda à sua igreja-mãe, a igreja que plantou essa igreja. Então, acontece de vir alguém de fora que ajuda, mas tudo é decidido em assembleia. Então, na hora de um pastor sair, esse é um assunto que é feito em assembleia e há uma previsão estatutária e regimental da forma com que isso deve acontecer. Não sei se eu respondi. Sim. Sim, pastor. Aí, no caso, são quando tem problemas que vai lá para as instâncias superiores. Mas vamos supor que é um pastor que jubilou, né? Não está tendo nenhum atrito, nem nada. Como se dá? Quem que procura? Onde procurar o outro pastor? Ele tem um teste? Ele se apresenta, faz um teste para ver se vai lidar com o perfil da igreja? Como que é isso, pastor? Regra geral, a Assembleia elege uma comissão de sucessão pastoral. Esta comissão de sucessão pastoral são líderes que representam a totalidade da membresia. Quase sempre, esta comissão estabelece um perfil do pastor que precisamos. E aí traça esse perfil. Queremos um pastor mais idoso, um pastor de meia idade, um pastor jovem. Queremos um pastor que tenha formação além de teologia. Queremos um pastor que que fale outros idiomas, que tenha outros cursos superiores, e assim por diante. Cria-se um perfil comportamental, um perfil curricular, um perfil comportamental, uma experiência na realidade que a igreja agora está vivendo. Por exemplo, a igreja vai passar por um processo de construção. Eles vão buscar um pastor que tenha experiência com construção, né? A igreja está passando por um processo de transformação, de desafio com as gerações. Ele vai buscar alguém que tenha facilidade de transitar entre as gerações. Então, cria-se o perfil, inclusive, social desse pastor. É alguém que aceitaria ganhar o que nós vamos pagar, porque, às vezes, você tem um cara que tem um perfil adequado, mas ele está numa igreja hoje que paga 10 vezes mais. E aí você diz, olha, a gente quer convidar você. O cara diz, olha, eu até vou, mas como é que eu vou fazer com a minha situação econômica hoje? Então, essa comissão estuda tudo isso. Estuda vocação, estuda perfil, estuda qualificação, estuda situação social. E aí, quase sempre, eles trabalham com um nome. Esse nome ele é investigado, esse nome ele é sondado, o pessoal avalia como foi a atuação dele na igreja onde ele está, nas igrejas por onde ele passou, ouve-se a liderança da denominação estadual onde ele serviu, e traz ele para a igreja conhecer. Quase sempre também avalia se esse cara é um bom pagador, se ele não está seprocado, se ele não, né? Isso é algo muito sério na denominação batista. Então, traz o cara para pregar, o cara vem, prega, traz uma palavra, o pessoal vê o jeitão dele, o perfil, depois estabelece um diálogo desse pastor com a comissão, onde a comissão vai fazer algumas perguntas e ele vai fazer algumas perguntas também à comissão. Depois eles fazem esse encontro com a congregação, então eles vêm ter uma conversa com a igreja. E a igreja pergunta sobre posicionamento, o que é que o pastor pensa disso, daquilo outro. O pastor também pergunta algumas coisas à igreja. E em evoluindo todo esse processo, está tudo beleza, esse pastor é apresentado em uma assembleia especial convocada para este fim, e há lá todos os critérios regimentais, estatutários, que ele tem que ter o percentual que se prevê no estatuto. Se ele tiver essa quantidade de números favoráveis, votos favoráveis, ele é convidado, formula-se um convite, manda para ele. Em geral, eles nunca respondem de imediato, eles oram agora com o convite na mão para ver se é isso mesmo que Deus quer. E em havendo concordância, eles respondem ao convite, marca-se então a data da posse, e a igreja que vai convidar quase sempre promove a
a vinda desse pastor, arca com as despesas de mudança e oferece uma residência e as condições econômicas para que esse pastor possa exercer o ministério. Pastor, tem um prazo mínimo, máximo de pastorear para depois ter outras eleições? Não. É prazo indeterminado só se caso uma das partes decidir. Essa é a regra geral. É aquela expressão que eu falei lá atrás, enquanto bem servir. Algumas igrejas, e diga-se de passagem, poucas igrejas, estão adotando hoje um sistema de avaliação. Então, tem igrejas que avaliam anualmente o seu pastor, avaliação de desempenho. Algumas igrejas avaliam de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos. Nós, na administração da igreja, da denominação, nós sempre estimulamos os pastores a se autoavaliarem. Eles precisam estarem sempre se autoavaliando para se aprimorar e também para corresponder aos desafios daquele tempo. A regra geral, nós estimulamos a autoavaliação. Agora, existem igrejas que avaliam o pastor e alguns são avaliados e são reconduzidos para mais 3 anos, para mais 5 anos. Agora, é muito pouco isso, viu? Isso não é uma coisa muito confortável ainda em nosso meio, não. Certo. Pastor, para um outro campo agora, o campo das finanças dentro do modelo eclesiástico congregacional. Vocês acreditam na atualidade dos dízimos? Sim. Isso é um assunto muito pacífico para nós, né? Nós não temos nenhuma dúvida quanto à doutrina do dízimo. A doutrina do dízimo, conquanto seja veterotestamentária, conquanto ela tenha origem no Antigo Testamento, lá, Crônicas, depois nós vamos ter Malaquias com aquela instrução, ela também foi algo neotestamentário. Nós divergimos aí de um ou outro dito evangélico protestante que acha que o Novo Testamento não trabalha dízimo. Nós entendemos que o dízimo era algo muito comum na cultura judaica e não era nenhum problema, tanto assim que Jesus, quando fala do dízimo, Jesus está condenando ali os fariseus, e eles eram rigorosos com o dízimo era uma coisa tão praticada na prática judaica, que Jesus diz assim, ó, hipócritas, vocês dão o dízimo do êndrio e do cominho, do coentro e do cominho, de coisas tão pequenas, mas vocês não socorrem os necessitados em suas tribulações. Fazei estas coisas, ou seja, cuide dos necessitados sem deixar de fazer aquelas, sem deixar de dar o dízimo do êndrio e do cominho. Então, a nossa concepção é que o dízimo é algo instituído por Deus para o sustento da casa de Deus, da obra de Deus. Paulo depois vai normatizando sobre dar oferta e dar com alegria. Deus ama o que dá com alegria. E há, então, uma compreensão em nosso meio que a experiência do dízimo é algo, assim, fundamental para a vida do cristão. Eu chego a dizer, inclusive, que a igreja não precisa do dízimo de ninguém. Eu digo isso para a minha igreja. A Igreja Batista em Lindóia não precisa do dízimo de ninguém. Mas o crente precisa da experiência com o dízimo. E eu conto 2 experiências interessantes. Eu participei de uma igreja onde, do lado do gabinete pastoral, tinha um prédio e um empresário, dono de 2 franquias da 775. O cara não era crente, o indivíduo não era crente, não era nada, não frequentava a igreja nem nada. E ele trabalhava vendendo roupas para skatistas, surfistas, aquele negócio todo. Todo final do mês ele fechava lá o balanço mensal e ele gritava lá para a janela de baixo, pastor, manda alguém aqui pegar o meu dízimo. E o dízimo desse camarada era o maior dízimo daquela igreja, uma igreja que tinha professores universitários, dentistas, médicos, empresários,
O maior dizimista da igreja era um não crente, um empresário não crente, que gritava lá para mandar dar o dízimo. E como Deus abençoava a vida daquele homem. Então, eu acredito que aquela promessa de Malaquias, ela não ficou no passado. Fazei prova de mim. Eu tenho experiências profundas com o dízimo, antes ainda de ser pastor. Como foi bom para mim aprender a prática do dízimo. Eu tenho na minha igreja uma pessoa que ela não era crente, ela era um bandista. E ela viajava o mundo inteiro, altamente qualificada, falava vários idiomas, e a mãe dela frequentava a nossa igreja e disse assim, pastor, fulana, ela é um bandista, ela não é evangélica. E ela perguntou se ela podia dar o dízimo na sua igreja. Eu disse, olha, primeiro que a igreja não é minha, é a igreja do Senhor Jesus. E se ela quiser dar o dízimo aqui, ela pode dar o dízimo é sempre bem-vindo. Essa menina, primeiro, converteu o bolso, né? Vamos dizer assim. Depois ela começou a abrir o coração para um discipulado, e eu e minha esposa discipulamos essa menina. E depois essa menina se converteu, e essa menina se batizou, é uma crente fiel em Jesus. Então, assim, a Igreja Batista ela é sustentada pelos dízimos e pelas ofertas. Agora, um dado interessante, né? Nós, pastores, recebemos o nosso salário dos dízimos e das ofertas. A diferença na Igreja Batista é que nós temos uma tesouraria. O pastor não gere os recursos. Quem gere os recursos é a congregação em assembleia. E a tesouraria, ela presta relatório à congregação. A congregação estipula o que vai ser o salário de um pastor e paga o salário desse pastor normalmente. Quem administra os dízimos e ofertas é a congregação, não é o pastor. E o próprio pastor, ele recebe o salário dele, ele também devolve o dízimo dele à igreja. Isso é algo muito forte para nós batistas. Todo pastor batista sério, de igreja séria, é dizimista sério, né? Então a gente crê que a igreja é sustentada pelos dízimos e ofertas. Muito bem. Pastor, os valores arrecadados, vamos pensar mensal. Uma porcentagem vai para a Convenção Batista, vai para alguma outra instância ou 100% é usado na igreja local? Não, nós temos assim, a igreja local, ela recebe lá, vamos supor, né, 10 mil reais. Existe um negócio no nosso meio chamado plano cooperativo. O que é o plano cooperativo? A igreja recebe 10 mil reais, ela manda 1.000 reais para a convenção estadual. Logo, a convenção estadual recebe das igrejas locais os 10%, o dízimo do dízimo. A convenção estadual manda 10% para a Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira manda 10% para a Aliança Batista Mundial. Eu citei 10, 10, 10, mas não foi sempre 10, 10, 10. Já foi 10 vindo da ovelha, 20 da convenção. A Convenção Batista Brasileira parece que manda 20%, eu não me recordo agora, para a Aliança Batista Mundial. Então, há uma cadeia de sustento da obra batista. Quando a Convenção Batista Brasileira recebe o plano cooperativo, percentual desse plano cooperativo que nós recebemos das 32 convenções estaduais, nós designamos um percentual para missões nacionais, um percentual para missões mundiais, um percentual para o Seminário do Sul, para o Seminário do Norte, Seminário Equatorial, para a União Feminina Missionária, para a União Masculina Missionária, para o Jovem Batista do Brasil, e assim a gente distribui todo esse bolo que vai servir e fazer a obra de Deus no mundo, né? E como se dá essa prestação de contas na igreja local? Tem um dia específico, tem no mês, a cada 2 meses, semestral? Como que se dá essa prestação? Ela dá quase sempre mensalmente. A minha igreja Batista Lindóia, domingo que vem agora pela manhã, se você acompanhar o meu culto online,
eu vou fazer um louvor, uma pregação, e aí eu encerro a transmissão para fazer a assembleia como condomínio, né? E nesta assembleia é aprovado o relatório financeiro e é também aprovado inúmeros outros assuntos que são trazidos para este fim. Então, a assembleia da igreja local, daqui a uma semana eu estou presidindo a assembleia da Convenção Batista Paranaense em Foz do Iguaçu. E lá nós vamos prestar conta de todo o trabalho batista realizado. Não só das igrejas visitadas, cuidadas, não só da ação social, mas também financeiramente. O Conselho Fiscal dá um relatório das despesas. A igreja local costuma ter o Conselho Fiscal da igreja local. Em alguns lugares nós chamamos também de Comissão de Exame de Contas, que audita todo o orçamento da igreja, toda a despesa. E na minha igreja, por exemplo, ele dá um relatório lá, a Comissão de Exame de Contas examinou o relatório do mês tal e traz um parecer de aprovação, tivemos tanto de entrada, tanto de saída, saldo para o mês seguinte. Então, a gente sempre vai prestar contas em assembleia. Tanto a igreja local, como a convenção brasileira. Em janeiro, nós estaremos em Recife, em assembleia anual, prestando conta para os membros da assembleia da nossa gestão financeira. E ali é discutido, ali é determinado qual a ação estratégica, o que é prioridade. Então, acaba sendo, como já dizia a máxima constitucional, todo poder emana do povo, né? E os batistas vivem isso, viu? Muito bem. Pastor, caminhando para o final da nossa live, eu tenho uma pergunta para o senhor, e se o senhor nos permitir, a gente vai ler algumas perguntas do pessoal que deixou no chat, tá? A minha última pergunta. Vamos supor, ocorreu ali um pecado moral, né? De finanças, sexual, não sei, um pecado. Qual a diferença no tratamento, no procedimento de um pecado confessado pela pessoa e um pecado descoberto por outros, por terceiros, a pessoa em si, a faltosa, não confessou? Como que é trabalhar dessa questão em se tratando de um governo congregacional? Veja bem, quando o indivíduo confessa o seu pecado, né, a igreja quase sempre tem um olhar mais misericordioso. Então, imagine você que eu caí em um pecado e eu, então, confesso isso. Se foi um pecado moral, eu confesso para minha esposa, confesso para o meu pastor. Se eu sou pastor, eu preciso confessar para minha liderança, eu preciso confessar para a minha igreja. Há um texto bíblico que diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, você vai ver, de vez em quando, numa igreja batista, o pastor pedindo perdão à igreja. Isso é muito raro, mas acontece também. Pedindo perdão à igreja, porque falhou com a igreja, porque pecou, e ele não podia cometer esse pecado, porque a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. De vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Ser exemplo dos fiéis no trato, nisso, naquilo outro. Quando o indivíduo confessa o seu pecado, isso é trabalhado. Eu lidero 14 mil pastores. E há 15 dias atrás, um pastor marcou uma conversa comigo e veio exatamente dizer que estava passando por um momento muito difícil, conjugal e tal, o casamento dele não estava legal, e ele estava com medo de cair e tal, não sei o quê. E a gente que tem um pouco de experiência começa a fazer aquelas perguntas confrontadoras, e você tem medo de cair com quem? E aí a gente já viu que já existe um ponto. E aí eu digo: você já teve algum contato físico com essa pessoa? Ainda não. Eu falei: então é o seguinte, você vai confessar com a sua esposa, vai conversar com a sua esposa e vai dizer para ela que você está passando por essa experiência
e você vai tratar familiarmente isso. Você vai procurar um líder da sua igreja local e vai abrir isso para ele, líder de sua confiança. E quase sempre é alguém da diretoria, um vice-presidente, um segundo vice-presidente, um secretário, um tesoureiro. E ele, então, confessa, e se não houve uma consumação, algumas igrejas relevam, alguns casos não chegam nem na congregação, mas alguns casos, só a aparência do mal já é suficiente para também a gente tratar de maneira cirúrgica, que a gente chama. Então, você vai depender muito da realidade da congregação. Quando o indivíduo confessa, é mais fácil, né? A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, em alguns casos, nem isso alcança misericórdia, porque, dependendo do que foi confessado, não fica bem, né, para um pastor, ter um pastor com essa postura. Agora, quando não se confessa, há também a mesma prerrogativa. Quando alguém traz para nós uma suspeita sobre alguém, a gente também trabalha com esse alguém. E a aplicação é aquela instrução de Mateus: se seu irmão pecar, vai você e ele só, conversa com seu irmão, se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se ele insistir, vai você, mais uma testemunha, né, assim, e só no terceiro momento que leva para a congregação e depois o trate como gentil e publicano. Então, esse mesmo procedimento acontece tanto quando o indivíduo confessa, como quando o indivíduo é confrontado, é denunciado, é investigado. Em alguns casos, ele passa por uma disciplina. Qual é a disciplina? Quase sempre, a disciplina é o afastamento dele por um período. Dependendo da gravidade, um período de 3 meses, o indivíduo vai para o banco, né? Ou, em alguns casos, ele passa por uma disciplina mais formal, ele é suspenso. Em alguns casos, ele é excluído da ordem. O nosso Código de Ética prevê 3 tipos de censura, né? Então, nós temos ali repreensão privada, repreensão pública e desligamento da ordem. O indivíduo que é desligado da ordem, ele só pode voltar depois de 2 anos de acompanhamento por um outro pastor, membro da ordem, e passar por um outro concílio. Então, assim, nesse caso, é assim que funciona costumeiramente em nosso meio. O indivíduo que confessa, ele é tratado com mais dignidade, com mais respeito. Aliás, todos são tratados com dignidade, né? Mas com maior misericórdia, vamos ao termo bíblico. Aquele que é confrontado, se ele se arrepende, confessa, ele também se deixa tratar, tem um tratamento. Mas, de vez em quando, muito raro, tem uns e outros que precisam serem filmados, precisam serem vistos, e esses, geralmente, a gente trata com um pouco mais de rigor. Ah, muito bem, pastor. Então, a gente pode fazer algumas perguntas para o senhor, do público? Sim, claro. Vou colocar uma aqui, é do Ivo. Ele, quando o senhor estava falando dos 12.000 templos, ele fala que bom, e aí ele faz uma pergunta: e os ministros garantem que não falte ministração pastoral neotestamentária a nenhum santo desse maravilhoso rebanho, ou acontece de haver ovelha que deixa de receber? Veja, quando eu falo 12.000 templos, eu incluo aqui uma outra coisa que eu não costumo falar, porque quem não é batista não entende direito. Nós temos igreja batista local e temos congregação. Então, Lindóia é uma igreja local. Eu tenho uma congregação em Araucária. Essa congregação, ela não tem autonomia. Ela é uma filha da minha igreja. Ela só vai receber autonomia quando ela tiver 3 coisas: autopropagação, ou seja, ela prega o evangelho sozinha, sem a ajuda de ninguém.
autossustento, ela pode pagar um pastor, ela pode alugar um templo, ela pode construir um templo, ela pode manter um templo, e autogoverno. Então, quando eu falo dos 12 mil templos, eu estou colocando igreja local e congregação. As congregações não têm autonomia, mas a igreja que tem autopropagação, autossustento e autogoverno, garante isso na sua congregação. Então, é muito raro acontecer de uma igreja que involuiu. A tendência das igrejas é evoluir, é crescer, é avançar. Mas você vai encontrar casos de uma igreja que involuiu, uma igreja que já foi grande e, por alguma razão, saiu pessoas e tal, e ela perdeu a autopropagação, perdeu o autossustento e perdeu o autogoverno. Eu sou pastor de 2 outras igrejas em Curitiba que perderam essa condição. E eu sou, então, pastor de uma igreja que está começando, e a gente é que dá o sustento do obreiro, é a gente que manda a equipe de louvor, é a gente que manda ações evangelísticas, etc., para poder atender. Quando isso acontece, quase sempre eles chamam uma igreja mais forte para ajudar a igreja mais fraca, ou a própria convenção tem um programa que a gente chama de revitalização de igrejas. Esse programa de revitalização de igreja permite que nós mandemos para lá um missionário que a gente vai pagar, a gente vai sustentar para que ele cuide dessa igreja e não deixe essa igreja sem ministração pastoral neotestamentária, conforme diz no Ivo aí. Agora, você pode encontrar um caso, vamos imaginar, que lá em São José tem uma igreja que evoluiu, e tem lá uma família que é a líder da igreja e ela, então, não aceita a ajuda de ninguém e ela também não tem condições de pagar nenhum obreiro. Pela igreja ser congregacional, a gente não pode chegar lá e intervir. Você vai encontrar uma igreja ou outra fraquinha, mas é porque aquela membresia não tem humildade suficiente para aceitar ajuda ou buscar ajuda na denominação, né? Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui do Ivo, interessante. Como é tratado, né, a pessoa, o santo, que adota a percepção soteriológica calvinista, no caso na Igreja Batista? Tem um tratamento diferente? Veja, esse tema hoje é um tema muito, muito forte em nosso meio. Nós estamos vivendo hoje um momento de polaridade. Existe a polaridade política no Brasil, do fundamentalismo e do esquerdismo, né? do ultraconservadorismo e do esquerdismo. E nós estamos enfrentando essa mesma polarização na teologia. Nós temos uma teologia liberal, uma teologia inclusivista, que é um extremo, e nós temos uma outra teologia conservadora, né, voltada muito para o calvinismo no que diz respeito à soteriologia. Isso, para nós, é um desafio, né? O desafio de trabalharmos não nas extremidades, mas trabalharmos na linha central. Então, quando a gente tem um pastor liberal, a gente percebe que essa igreja ela se enfraquece. Ela pode até crescer do ponto de vista de pessoas, mas de pessoas que não têm compromisso com Deus, na nossa perspectiva, com a verdade, com o poder da palavra, consequentemente, não tem transformação. Eu tenho, inclusive, dito que a igreja evangélica no Brasil aprendeu a ser luz, mas não aprendeu a ser sal. Se você observar, a igreja hoje brilha. Se você entrar aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos rádios, nas TVs, você vai ver a igreja evangélica presente nesse lugar todo aí,
com louvores maravilhosos, com pregadores empolgados, ou seja, a igreja brilha, mas a igreja não transforma. Nós não aprendemos a acessar o grande desafio da comunidade evangélica, não apenas brilhar, mas salgar, transformar. Essa teologia liberal, ela vai nessa direção. E aí você tem a teologia liberal e você tem também o tradicionalismo religioso. O tradicionalismo religioso, onde o discurso não bate com a prática, onde o indivíduo é crente na igreja, mas lá fora o indivíduo é pior do que aquele que não é crente. Então, a gente vive um momento muito complicado. Isso é um tema para uma outra live, para a gente aprofundar nessa direção. Então, isso é um ponto que nos atrapalha, que é a questão do liberalismo teológico. Um outro ponto é esse fundamentalismo calvinista, soteriológico, onde Deus já definiu quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Aí eu não preciso pregar o evangelho mais. Eu não preciso pregar, arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, eis que estou à porta e bato. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Estou quase pregando aqui para vocês, né? Glória a Deus, é mesmo. Então, essa é uma outra barreira, que é uma barreira que vai neutralizar a igreja. Se o liberalismo neutraliza, esse fundamentalismo também neutraliza, porque a pregação passa a ser o quê? Passa a ser agora uma coisa voltada para o bem-estar, aprender os valores do reino, mas que não, se não transformar, não tem problema. Se você quiser aceitar, não tem problema. Se não quiser, também não tem problema, porque Deus já determinou, já na sua presciência, já disse se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Então, veja, como é que a gente trata isso? A pergunta é, como é que trata, como é tratado o santo ou a santa que adota a percepção soteriológica calvinista? Ele é tratado com todo respeito. Ele é tratado com aquela premissa da liberdade de consciência, da liberdade de expressão, que são valores que os batistas têm. Liberdade de consciência, liberdade de expressão, ele tem a livre interpretação da Bíblia. Nós tratamos com todo respeito. Não temos ainda um posicionamento balizador, probatório, até mesmo porque tem muita gente que acredita na soteriologia calvinista, mas que não está pregando o evangelho do mesmo jeito, que faz apelo do mesmo jeito. Olha, tem que entregar sua vida a Jesus hoje. Então, a gente não tem uma coisa determinante nessa questão, porque nós não somos piramidais, nós não somos episcopais, nós somos congregacionais. E essa liberdade de expressão faz parte da nossa cultura, né, do nosso jeito de ser. Pastor, nós tivemos um probleminha aí na conexão da internet, ficou cortada as últimas falas do senhor. Tem uma pergunta aqui, uma outra pergunta, eu já vou até formular ela diferente, mas eu vou colocar aqui também para o senhor. Uma pessoa da maçonaria pode ser membro da Igreja Batista? Pode ser um pastor batista? Veja bem, a maçonaria, durante muitos anos, teve uma presença muito forte no meio evangélico. Com o passar dos anos, foi se evoluindo o pensamento de que a igreja não precisa da maçonaria. Foi se evoluindo o pensamento de que o crente verdadeiro, ele não precisa ser maçom,
ele precisa ser cristão verdadeiro. A irmandade que faz toda a diferença é a irmandade em Cristo Jesus. Então, nós tivemos no meio batista, durante muito tempo, uma presença grande da maçonaria. Na Assembleia de Deus também teve, na Presbiteriana também teve, mas nós chegamos a um ponto onde o próprio povo foi deixando de eleger pastor maçom. O próprio rebanho foi deixando de escolher pastor maçom. É verdade que nós tivemos na formação da nossa igreja alguns pastores que eram maçons. Mas, ao longo da história, estamos há 150 anos no Brasil. Hoje, eu conto no dedo e não acho 3 pastores maçons que eu conheça. Não acho. Conheço alguns adormecidos, que não estão mais ativos na maçonaria. Agora, existem membros das nossas igrejas que são maçons. E nós não fazemos uma pregação contrária à maçonaria, até mesmo porque a gente não faz pregação contrária a agremiações nenhuma. O indivíduo pode se filiar ao partido que quiser, o indivíduo pode fazer parte do clube que quiser, pode torcer pelo time que quiser. E quando o indivíduo é maçom, entrega a vida a Jesus e começa a frequentar a igreja, ele vai ser acolhido, né? Ele vai ser batizado. A gente crê que Deus vai trabalhando no coração e ele vai começando a perceber que ele não precisa da maçonaria, mas não, ele já tem a igreja cristã, a irmandade, que supre suas necessidades, ele já tem a reflexão bíblica do reino de Deus, que vai ajudá-lo a se desenvolver, e ele vai se tornar um indivíduo maduro na fé cristã, ele não precisa ser lapidado como pedra que precisa ser lapidada. Então, assim, o que é que eu digo? Ainda temos membros nas nossas igrejas que frequentam a maçonaria? Temos. São poucos. E alguns deles são pessoas maravilhosas, são pessoas abençoadoras, são pessoas sérias. Todo lugar tem gente séria, né? Então vai ter lá gente séria e vai ter lá gente não séria. Como na nossa igreja também tem tudo isso. Então, a maçonaria, ela não é, na verdade, uma bandeira pregada ou refutada pelos batistas. Mas eu tenho experiência para dizer que, quando alguém é indicado presidente da convenção, já pergunta, esse cara aí é maçom? Hoje, quase nenhum é maçom, nesses últimos anos. Mas, antigamente, perguntava, esse cara é maçom? Teve um dia que um colega pastor perguntou para mim, disse assim, e o que é? Você é maçom? Aí eu falei, mas que pergunta, cara, que dúvida você tem? Não, eu tenho dúvida sim. Eu falei, por que você tem dúvida? Porque você é um cara inteligente, articulado, tem bons relacionamentos, tem um network incrível. Eu falei, e quem disse que isso são atributos da maçonaria? Né? Então eu disse para ele, não sou maçom, nunca fui sequer convidado, né? Acho que eu não tenho nem perfil para ser maçom, porque nenhum convite eu recebi. Mas eu também não persigo ninguém, também não desqualifico ninguém. Mas posso te dizer que no meio batista, hoje há uma preocupação se um pastor é maçom. Por isso que tem tão poucos maçons hoje no nosso meio, muito poucos. Interessante. Pastor, dessa pergunta do Newton Pereira, eu não compreendi totalmente, talvez o senhor entenda melhor. Tenho dúvidas sobre a questão do memorialismo na Santa Ceia. É possível acreditar na presença espiritual e continuar sendo membro batista? Olha, é possível, mas é porque esse é um tema que não foi ainda discutido com esse membro batista, né? Você vai encontrar um membro da minha igreja, por exemplo, que veio da igreja católica e ele aprendeu
lá na sua catequese, na transubstanciação. Então, ele acha que quando o pastor faz ali a oração, o pão se transforma carne e o vinho se transforma sangue. Pode ser que tenha vindo alguém da igreja presbiteriana e ele vem, então, dessa concepção exposta aí pelo Newton. E aí ele foi doutrinado, ensinado que como Deus está em todo lugar, como Jesus é onisciente e onipresente, ele está presente no pão, ele está presente no sangue, e aí ele vem, então, de uma ideia de que há uma consubstanciação. Então, veja, os católicos e alguns reformados, transubstanciação. Alguns reformados com substanciação, ou seja, Jesus está no corpo, Jesus está no sangue ou no vinho. Nós, batistas, somos memorialistas. Fazer isto em memória de mim. Nós não entendemos que o pão ou o pão contém, o pão é símbolo, é um memorial. Então, alguém pode acreditar na presença espiritual e continuar sendo membro batista? Pode, porque nós não vamos excluir ninguém que acredite nisso, né? Nós não somos dogmáticos a esse ponto. Mas é possível que eu tenha na minha igreja, eu já recebi vários presbiterianos, é possível que eu tenha na minha igreja alguém que acredite na presença espiritual de Cristo no pão e ainda é membro da igreja, porque, agora, se ele começar a pregar isso na minha igreja, aí a gente vai ter uma dificuldade, aí dificilmente ele fica, né? Muito bem. Pastor, muito obrigada. Eu vou passar, pessoal, para o pastor fazer as considerações finais, mas já quero agradecer também ao público que esteve aqui conosco. Uma live muito boa, muito maravilhosa. Tirei muitas dúvidas, muitas curiosidades. E, pastor, na sexta-feira eu vou fazer uma outra live aqui. Agora a gente vai falar sobre a igreja presbiteriana, a origem do presbiterianismo, a chegada aqui no Brasil e o modelo de governo presbiterial, tá bom, gente? Sexta-feira, dia 21, o Gustavo Antonassi estará aqui conosco. Pastor, pode fazer as considerações finais, as redes sociais do pastor estão aqui na descrição do vídeo, caso você queira entrar em contato com o pastor, fique à vontade, pastor. Olha, eu poderia dizer assim, primeiro, uma alegria estar com vocês, né? Eu só estou muito curioso, você não me disse o seu nome. Meu nome é Silvana. Silvana, pastor. Muito bem, Silvana, porque em tudo que eu converso com você é diário pentecostal historiando. Silvana, primeiro, um privilégio, Silvana, ter esse papo assim, bem legal, gostei, né? Me coloca à disposição para outros momentos também, sem nenhum problema. Dizer que três coisas eu acho que vale a pena a gente destacar, né? Primeiro, aquele princípio do Philip Melanchthon, conquanto tenhamos tantas denominações, tenhamos tanta maneira de pensar diferente, é preciso ter unidade no essencial, tolerância no duvidoso e amor em tudo. Precisamos ter amor em tudo e entender que o fato de alguém pensar diferente de mim não o torna melhor ou inferior a mim. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de tudo. Segunda palavrinha é o desafio que nós evangélicos temos nesta sociedade em que vivemos. Desafio de irmos além do brilho e sermos mais do que luz. Que a gente se esforce e aprenda a ser sal, transformador. E a terceira e última palavra, eu gosto de reproduzir uma música do Inário para o Culto Cristão, que diz que Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com o seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso, vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante.
vem. Um chamado para a unidade. Jesus disse: nisto conhecerão que são meus discípulos, se tiverem unidade. Jesus orou pela unidade dos cristãos. Nós devemos nos unir para que o mundo saiba que Jesus é o Filho de Deus, encarnado, que tira o pecado do mundo e alivia a crise existencial da alma humana. Que Deus abençoe, foi um privilégio estar com vocês. Muito obrigada mais uma vez, pastor. Muito obrigada ao público. Não se esqueçam, se inscrevam aí no canal, deixe o seu curtir. Siga a gente lá no Instagram também, no Facebook, Diário Pentecostal Historiando. E não se esqueça, sexta-feira, depois de amanhã, né? Sexta-feira, 21 horas, estaremos falando sobre a história da Igreja Presbiteriana no Brasil. Obrigada a todos, fiquem com Deus. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, querida. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.